Vamos, então, apresentar um pouquinho sobre os conceitos relacionados à água, a definição sobre a água, as formas de modificação da água, as zonas, né, de transição e quais são os efeitos, né, que a gente tem relacionados ao ciclo hidrológico comparados, né, com os efeitos que a gente tem das mudanças climáticas, que é um tema, né, que agora está muito em voga, é um tema que está, ao mesmo tempo, sendo questionado tanto por ambas, né, ideologias que a gente tem no nosso mundo, aí, ideologias políticas e assim em diante. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? O que seria o conceito, né, de ciclo hidrológico? Né? Nós já comentamos, né, bastante sobre o ciclo hidrológico, a gente tem um conhecimento sobre o ciclo hidrológico desde quando a gente vai para a escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio a gente aprende um pouco sobre a questão, né, do ciclo de movimentação atmosférica da água, né, e como ela caminha, né, por vários horizontes, desde o horizonte litológico, o horizonte subterrâneo, o horizonte, né, atmosférico e assim em diante, né. O sistema que a gente tem, um conceito mais ideal sobre o ciclo hidrológico, que é o que a CPRM coloca, que é a Companhia, né, de Produção e Recursos Minerais do Brasil, é o sistema pelo qual a natureza faz a água circular do oceano para a atmosfera, e daí para os continentes, de onde retorna superficial ou subterraneamente ao oceano, tá? Esse ciclo é governado no solo e subsolo pela ação da gravidade, bem como pelo tipo e pela densidade da cobertura vegetal e atmosfera de superfícies líquidas, como rios, lagos, mares e oceanos, pelos elementos e fatores climáticos, como, por exemplo, temperatura do ar, ventos, umidade relativa do ar, insolação, e que são os responsáveis pelos processos de circulação da água dos oceanos para a atmosfera de uma forma, em uma dada latitude terrestre. Então, o ciclo hidrológico é o movimento da água, tá? O movimento da água. A água, ela é, né, o ciclo que a gente tem terrestre, né, ela é originada, né, dos oceanos. Quem comanda o clima do nosso planeta? São os oceanos. Os oceanos é que mandam, né, e comandam todo o processo climático do nosso planeta. Por quê? Nós somos um planeta, né, que tem 80% de densidade do nosso planeta aqui de água, né? Então, a água, ele é o elemento primordial de movimentação, né, da superfície líquida, né, da evaporação, e essa água inteira, então, vai em direção aos continentes, e vai gerando, então, né, o processo, né, pela gravidade de queda, né, dessa massa, né, que seria pela chuva, que seria pelo gelo, que seria, então, pela infiltração da água no solo e assim em diante, entendeu? Então, o ciclo hidrológico é a movimentação da água sobre a superfície do nosso planeta. Como a água ela vai se movimentar? Ela se movimenta, né, por estágios da água. A água, né, como a Sidney falou, ela tem processos, né, de estágios que se condicionam pelo sólido, líquido e gasoso. Entre o sólido e o líquido, né, nós temos o processo de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização. Do gasoso, né, para o líquido, a gente tem a liquefação. E do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. A gente aprende isso, né, na nossa infância, nós levamos isso para a nossa vida, e só que a gente pouco utiliza, né, qual é o fator de que cada uma dessas pode interferir no nosso dia a dia, tá? E todos esses processos, eles estão, né, nessa movimentação do nosso ciclo hidrológico sobre a superfície do planeta. E aí a gente vai tentar, né, falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar, né, pelo que a gente mais vê, né, no nosso dia a dia, que é a vaporização. A vaporização é a transformação dos estágios físicos da água, e a vaporização é aquela em que o estado líquido muda para o estado gasoso, ou seja, né, o estágio líquido vai em direção ao estágio gasoso. Isso pode acontecer de três formas. A primeira delas é por ebulição. Acontece quando a água alcança, né, 100 graus Celsius ao nível do mar, e aí, então, né, ela começa a ebulir, né, ela começa a evaporar de forma, né, bem lenta, tá? Um exemplo que a gente faz, né, é colocar
a água para ferver. E quando a água ela chega no estágio de 100 graus dentro da panela, ela começa já a fazer o processo de ebulição, evaporar, que são aquelas bolinhas, né, de dentro, né, da panela, que vai, né, gerando a ebulição da água, né, dentro da panela. Tá? Então, quando ela chega no nível de 100 graus Celsius, ela começa, então, já a evaporar, tá bom? A evaporação é a vaporização que acontece no cotidiano de forma lenta e gradual. Tá? Então, ela vai sendo lenta e gradual. Tá? A ebulição, ela começa, então, a evaporar quando atinge 100 graus. Passando dos 100 graus, ela já começa a evaporar. E é uma evaporação quase que rápida, né? Mas na evaporação, na evaporação, o processo ele é bem mais lento. Lembre-se, né, das roupas que você coloca, né, no varal para secar. Ela vai demorar, né, um certo tempo, né, para secar. Essa é a evaporação. A calefação é aquele estado abrupto, né, de mudança do líquido direto para o gasoso, tá? Coloca aí uma chapa, né, de fazer sanduíches e você joga um copo de água nessa chapa, né, com mais de 200 graus Celsius lá. Você vai ver, né, aquele som, né, de calefação, tá certo? Quando surge esse som, né, que passa do líquido em direção ao gasoso, a gente chama de calefação, que acontece de forma mais rápida e abrupta, né, que as anteriores. O líquido evapora com temperaturas superiores ao da ebulição. Ocorre quando a gota de água, por exemplo, cai em uma panela bem quente. Quem gosta de fazer pipoca, né, e depois joga a panela na água, né, para diminuir a temperatura, ocorre inicialmente ali a calefação, né, uma panela bem quente, e as partículas se movimentam rapidamente até se transformar em vapor, tá? Esses, então, são os três estágios da vaporização, vai. Quando se fala sobre baixa umidade do ar, isso quer dizer, não está tendo evaporação? Significa que o ar, né, tem pouco vapor de água, tá? Quando a gente está com baixa umidade relativa de ar, é que a gente não tem água, né, no vento, no ar, né, que a gente está respirando. Então, se não tem ar, significa que o processo de evaporação, né, ele está sendo bem lento, né, a evaporação ela é bem lenta, né, a gente está, pelo processo, né, perdendo água no ar. Então, é por isso que a gente tem, por esses dias, né, uma umidade relativa bem abaixo dos 90 graus, dos 90%, quer dizer, né. Quando a gente sente, né, o calor quente, né, entrando sobre as nossas narinas, né, é que a água, né, o vapor de água, ela não está, né, sobre o ar, tá? Então, tem tudo a ver mesmo com a questão da vaporização, tá? Então, o processo igual da panela de pressão, porque da panela de pipoca, né? Porque aí a gente, calefação, uma coisa rápida, é uma mudança abrupta do estado porque líquido para o gasoso. Quando a gente agua as plantas, né, à noite, no outro dia de manhã já está tudo seco. Então, é esse processo de calefação. Aí é o processo da evaporação, tá? Aí é a evaporação, porque ela vai de forma lenta e gradual, né? Fazendo, né, com que a água ela passe do estágio líquido para o gasoso. Mas se você jogar também a água no asfalto, né, você vê também esse processo de calefação ser mais rápido, tá? Mais abrupto. Mas, professor, devido a essa baixa umidade relativa do ar, eu fiquei olhando aqui em casa, nesse domingo, estender uma roupa no varal, em questão de minutos, já estava seca. Parece que, devido à baixa umidade, suga tudo com uma rapidez imensa. Tem que ver a nossa temperatura ambiente, né? Tem dias aqui em Cacoal que a gente tem, né, temperaturas de deserto, né, quase 50 graus Celsius. Significa que o processo de vaporização, ele é rápido, né? Quando a gente pega um tecido aí, né, fino, né, um tecido mais fino, ele vai poder evaporar mais rápido, né, do que uma calça jeans, né? A gente pode colocar a calça jeans aí, aquela calça jeans que não foi centrifugada, a gente deixa lá, ela vai demorar mais tempo, né, para ser evaporada, é verdade. Tá certo?
Vamos continuar? Posso continuar? Deu para entender, então, né? Ebulição, o exemplo é da água fervendo, tá? Quando a água ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar, e aí a gente vê, né, o processo de estar do líquido para o gasoso. A evaporação é uma forma mais lenta e gradual, tá? Que a água evapora. Já a calefação é de um momento abrupto, de forma muito mais rápida, tá bom? O exemplo, né, a panela Mais quente, quente, né? quando ela vai para a água, né? Tá? É Quando mais tem aquele quente, né, som, professor? é a calefação, Ah, eu entendi, sim. tá bom? Aquele som típico, né, quando a gente bota a panela, ou quando a gente joga água, né, nas cinzas do churrasco, que sai aquele som, né, é a calefação. E aqui são os exemplos que a gente tem, tá? Exemplos da calefação, exemplos da ebulição e exemplos da evaporação, tá certo? Solidificação, esse é bem mais fácil, é o que a gente mais aprende, né, na escola, que é a mudança, né, do estágio líquido, né, para o sólido. A mudança do estado líquido para o sólido acontece quando a temperatura da água atinge 0 graus. Quando atinge 0 graus, pessoal, o líquido, né, se torna sólido, né, com a queda da temperatura. Quando você coloca essa substância em estado líquido, em um refrigerador, ela vai se resfriando, e quando chegar ao 0 grau, se transforma em gelo. O exemplo que a gente pode colocar, né, é quando a gente enche um garrafão de água, né, e coloca no congelador, né? Ele vai, então, né, ele pega a temperatura ambiente ali da torneira, e quando a gente joga no congelador, aos poucos, né, ele vai baixando a temperatura, os átomos, né, vão começar a se juntar, e aí a gente vai ver o processo lento de solidificação do estágio líquido para o sólido. O mesmo ocorre com as geleiras da Antártica, ou quando as partículas presentes na atmosfera se transformam em neve, tá? Então, um exemplo que a gente tem, né, é do nosso gelo, né, dos garrafões de água que a gente bota na geladeira, né, para congelar. O gelo, né, que a gente tem, a água é sensacional, ela evapora com 100 graus Celsius, mas ela também se solidifica com 0 graus Celsius, tá certo? Esse é o exemplo mais típico que a gente tem no nosso dia a dia. Condensação. A condensação, galera, ela ocorre, né, quando o estado gasoso passa para o líquido, tá? Isso ocorre, por exemplo, quando a queda de temperatura transforma o vapor d'água presente na atmosfera em chuva, e quando aparecem gotas da substância na tampa de uma panela enquanto cozinha alimentos. Quem aqui tem carro sabe muito bem, né, que quando a temperatura cai de noite, né, você vê que o teto do carro, o vidro do carro, né, começa a aparecer vapor de água. Isso é o processo de condensação, quando o sólido, né, vai diretamente para o líquido, tá? Então, outra coisa que a gente pode ver, né, quando a gente cozinha, né, faz um cuscuz, que a gente tira aquela água, né, e aí a gente vê o vapor, né, a condensação das gotas de água na tampa, né, da panela, tá certo? Esse é outro exemplo que a gente tem para condensação dos estágios da água, tá? Aqui é o exemplo, né, que a gente tem, né, aqui em Cacoal, quando a temperatura, né, cai de noite, e se o seu carro estiver na rua, você vai ver esse processo de condensação acontecer, quando você olha para o teto do carro, ele está todo, né, molhado, tá certo? Fusão. Fusão é o processo de transformação do estado sólido para o líquido. Isso acontece quando a temperatura do ambiente que está abaixo de zero aumenta e chega até 0 graus. Quando se tira gelo do congelador, por exemplo, fusão, então, é quando você sai do sólido para o líquido, tá? E isso acontece quando a temperatura, ela baixa, tá? Quando ela vai, ou não, aumenta. Quando a temperatura, ela vai aumentando, né, você vai passando do sólido para o líquido, tá? Por exemplo, então, são os cubos de gelo, né, que quando ela sai, né, do seu ambiente, do congelador, e vai para a temperatura ambiente da casa, ela vai perdendo, então, átomos, né, de condensação, e aí ela vai, então, pelo processo de fusão, se transformando, né, novamente para o estágio líquido. Sublimação é quando, né, o sólido passa, o gasoso passa para o sólido de forma direta, ou seja, sem passagem pelo estado líquido.
Essa transformação é pouco comum no dia a dia e é mais presente em indústrias. Um exemplo de sublimação, né, ou seja, de gasoso para o sólido, é o gelo seco, né? Diz também que a naftalina, ela faz esse processo de sublimação também, que ela sai do sólido em direção ao gasoso e vice-versa, né? Gasoso para o sólido, tá bom? O gelo seco é o exemplo mais claro que a gente utiliza, né, para esse estágio da água, tá? Essa substância que a gente chama de água, ela é considerada um solvente universal. Eu até me lembro, né, que nos tempos de faculdade, eu ia conversar muito com a galera de química, né, e a maior dúvida que a gente tinha é qual era o solvente universal, né, o solvente que transformava, né, mudava as coisas, e a gente sempre dizia que a água, né, era esse solvente, até porque é a água que limpa a roupa, é a água que limpa, né, o chão da nossa casa, é a água que lava, né, os nossos produtos. O sabão, né, ele só tira, né, as substâncias ruins, e a água que faz a transformação de um ambiente sujo para um ambiente limpo, né? Pois dissolve a maioria dos sais minerais, e por isso é difícil encontrá-la totalmente de forma pura, ou seja, é difícil demais, tá, galera, a gente encontrar água 100% pura, tá? Quem tomar, né, da água 100% pura, diz que até dá diarreias, né? A gente caminhava muito, né, nos laboratórios de química lá da Uni, e a gente via muita água, né, 100% pura, mas se a gente tomasse, a gente ia ter, né, problemas intestinais gravíssimos, né, por conta de beber água 100% pura. Professor, eu conheço uma água pura que se tomar faz bem, hein? Qual é a água? Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, a maior parte da água do mar, por exemplo, é composto por 3% de sais minerais, tá? Essa característica química foi que permitiu o nascimento da vida nos oceanos, tá? Então, quando você tem uma água que possui sais minerais, isso pode contribuir para a formação de vida nos oceanos da nossa terra primitiva, entendeu? Então, foi a água, né, um dos principais elementos da formação de vida no nosso planeta, tá? Então, a água, ele é um componente para que exista vida no nosso planeta, e a água é um componente, né, necessário para que exista vida em outros planetas, entendeu? E aqui, né, nós temos todos os estágios da água, né, no nosso ciclo, né, da água. A água faz esse ciclo, galera, há quase 3 bilhões de anos, se eu não me engano, até 4 bilhões de anos, né? Já que a água ela está aqui desde o início da formação do universo, isso aqui já faz 4 bilhões de anos que se renova sempre, né? O ciclo é interminável, né? O ciclo eterno da água aqui no nosso planeta, tá bom? E todos eles contribuem, né, para que o nosso planeta ainda tenha vida, ainda tenha perspectivas, né, de produzir, né, os mecanismos para a existência de vida aqui no nosso planeta. Entretanto, né, a questão da água, ela é hoje, né, um problema central, tá? Recentemente nós tivemos, né, a votação do Congresso Nacional, né, da PEC, né, do saneamento básico, que é justamente a questão, né, de você entregar, né, para a iniciativa privada o saneamento básico, inclui, né, os cursos, né, de água, as empresas, né, fornecedoras de água para essas empresas privadas. Ou seja, a gente está começando a perceber que ao longo do nosso processo de caminhada, né, a água está se tornando cada vez menos, né, um bem público, né, um bem universal para todas as pessoas. E isso vai contribuir claramente para os processos de modificação do ambiente. Por que estão se propondo, né, entregar a água para a iniciativa privada? Porque a gente tem a questão das mudanças climáticas. Isso é uma coisa que vai acontecer e a gente não está ainda preparado. Estamos preparados, né, para suportar, né, as grandes mudanças climáticas que vão acontecer no nosso planeta aqui neste século. Sabe por quê? De acordo com o professor doutor Saulo Rodrigues Filho, ele fez essa análise aqui, então todos os créditos para ele, sabendo que ele também, né, pegou bastante dados também do painel intergovernamental para mudanças climáticas, o nosso ciclo hidrológico ele está sendo, né, cada vez mais
impactados com as ações que a gente está colocando, tá? Ele fez um estudo interessante, né? O ciclo hidrológico, 70% da superfície terrestre do nosso planeta, ele é ocupado por água. Nós sabemos claramente, né, que os oceanos detêm, né, o monopólio, né, de toda a água, 97,5%, os continentes só têm 2,4%, e a atmosfera contribui, então, com 0,1%. A gente acha que a atmosfera, né, a esfera, né, de produção de água, não. Quem produz, né, quem faz com que ocorra as chuvas, né, e caminhe em direção à crosta, né, ao continente, são os oceanos. Então, os oceanos é que dominam, né, os aspectos climáticos do nosso planeta, tá? São os oceanos os reis, né, do clima, tá? Porque é a partir deles que a gente tem modificações climáticas. A partir do momento, né, que a gente tem a utilização, né, de recursos, né, econômicos, como os recursos fósseis, né, os combustíveis fósseis, o desmatamento, a gente pode fazer com que haja, né, uma alteração climática no nosso continente, no nosso planeta. Então nesse caso, é a distribuição. Nesse caso, fenômeno como El Ninho, Laninha, tudo é causado através do oceano? Sim, o El Ninho, né, ele é um fenômeno natural, a gente ainda não sabe qual é a origem do El Ninho, tá certo? A Laninha também é um fenômeno natural, mas que eles podem ser intensificados, tá? Eles são coisas naturais que o Oceano Pacífico produziu, né, pelo processo histórico. Nós não sabemos ainda a origem desses dois fenômenos, mas sabemos que eles atuam de forma muito forte, né? Você vê que a gente está agora no final do Laninha, e você vê que está muito quente, meu Deus do céu, está quente demais, porque a Laninha, né, ela resfria o oceano, a gente tem pouca precipitação, porque os oceanos estão mais congelados, e isso contribui, né, para que na região amazônica a gente tenha secas, né? Você vê que a gente está com uma seca aqui prolongada, é claro que isso já vai se acabar, né, porque a gente já está entrando no mês de setembro, mas se a gente continuar desmatando a Amazônia, a tendência é que esses períodos de seca, né, continuem sendo mais intensos e longos, tá bom? Então, a gente tem aqui essa diferenciação, né, de distribuição de água no planeta. Quem manda no planeta, galera, são os oceanos. Os oceanos é que mandam, né, em todos os aspectos climáticos do nosso planeta, tá? Entretanto, né, por mais que a gente tenha ações naturais, nós temos as ações antropogênicas, né, que é a ação do homem, né, na modificação do meio ambiente, tá? As causas das mudanças climáticas que a gente tem, que podem interferir no ciclo hidrológico do nosso planeta, é a ação do homem, né, que é o aquecimento global, é potencializado pelo aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, tá? Quando não é a ação humana, você tem a própria ação da natureza agindo, né? A gente não sabe ainda se nós estamos no final de um período glacial de 12 mil anos, ou se a gente ainda está entrando em um período glacial de mais intensificações climáticas, tá? Ou seja, eu não sei para falar para vocês se a gente está aquecendo, e também não sei falar para vocês se o nosso planeta está resfriando, porque esses são processos, né, geológicos de muitos e muitos anos, mas que a gente pode ter uma possibilidade, eu não posso dizer que é o homem o modificador, mas que a gente está contribuindo para o acréscimo, né, das mudanças climáticas, sim. As questões naturais que a gente tem é da mudança, né, do eixo de rotação da Terra, né, que a gente chama de ciclos de Milankovitch, onde, né, por esses ciclos, né, o Milankovitch ele fez um cálculo matemático de que a Terra ela modifica, né, a sua posição em relação ao Sol algo em torno de, se eu não me engano, 12 mil a 12 mil anos. E olha só, galera, nós estamos agora no final, né, do período glacial de 12 mil anos, entendeu? A gente já está no fim da glaciação e que possivelmente, se a Terra mudar, né, novamente, a gente pode entrar numa nova era do gelo, tá? Ou intensificar ainda mais
o tal do aquecimento global, né, que se fala pra caramba na mídia, né, falam, mas eu não concordo que o planeta está aquecendo, mas que a gente está vivendo, né, as mudanças climáticas ocasionadas tanto, né, por questões naturais como por questões antropogênicas. A dinâmica interna do Sol, se o Sol jogar uma coroa, né, incandescente em direção à Terra, isso vai ter modificações climáticas aqui drásticas no nosso planeta. Os vulcões também são filhas da mãe, a gente teve 5 extinções em massa no planeta e todas elas foram ocasionadas por erupções vulcânicas, tá certo? Deriva continental, tá? As correntes marítimas, elas podem interferir, tipo, se o planeta está aquecendo, a gente vai, então, matar, né, algumas mudanças, a gente vai matar algumas correntes marítimas. A corrente marítima que a gente tem aqui, que é essencial para a Europa, é a corrente do Golfo, que é uma corrente mais quente, tá? E essa corrente mais quente, ela vai em direção à Europa. Então, existe um certo período ali no ano, né, que a Europa, ela aquece, né? Tem verões maravilhosos, Ibiza, né, e assim diante. Se continuar, né, as mudanças climáticas que estão sendo proporcionadas, né, tanto por questões antropogênicas como por questões naturais, e os cálculos estão sendo feitos, a Europa, então, vai ter invernos eternos, né, de 1.000, 2.000 anos, né, ou seja, eles vão perder esse calorzinho da corrente do Golfo, se as emissões, né, de gases dos combustíveis fósseis continuarem sendo, né, emergidos, a queima, né, da floresta aqui amazônica, continuarem, né, intensificando esse processo, tá? Ou quando não, né, nas mudanças das correntes marítimas, um asteroide aí, né, para acabar logo com tudo, né? E olha que o que eu tenho estudado, né, e visto, né, que eu sou também um estudioso de astronomia, o que já passou de asteroide que a NASA não viu, né, já tem mais de 100, pessoal, de 2015 para cá. Já passaram, de 2015 para cá, se eu não me engano, algo em torno de 80 asteroides passaram sem que a NASA e ninguém percebesse, né, que um asteroide aí do tamanho de um ônibus, de um caminhão, estava passando e ninguém viu, tá certo? Então, a gente pode gerar mudanças climáticas se um asteroide cair no planeta também, tá? GEE, são os gases de efeito estufa. Tá? Eles foram considerados importantes no Protocolo de Kyoto de 1998, e eles estabeleceram, né, que os gases que podem mudar o clima no nosso planeta e com certeza mudar o nosso ciclo hidrológico é o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, e o ozônio, né, O3, e as famílias dos perfluorocarbonos. Lembram lá que na década de 90, ali, eu era criança, né, eu ficava com medo doido do buraco da camada de ozônio, por conta, né, dos hidrofluorocarbonetos, né, os HFCs, né, tinha os clorofluorocarbonetos também, que eram os CFCs, que eram, né, os gases que a gente tinha, né, nos desodorantes, né. Aí eu ficava com medo, né, eu não usava esses desodorantes, ficava com CC para não gerar, né, um buraco na camada de ozônio, né. E o hexafluoreto de enxofre, né, esse aqui é de vulcões, né? Então são esses gases que podem, né, gerar modificações climáticas drásticas no nosso planeta, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui uma análise, né, de como a ação humana, né, pode interferir no sistema. Professor, pode falar. Há uns 8, 10 anos atrás, se falava muito no Tratado de Kyoto, esse protocolo de Kyoto, inclusive país europeu pagava praticamente para pessoas ali no Mato Grosso não derrubar, que diz que era tipo uma reserva que eles faziam aqui por ele ter acabado lá. Ainda funciona isso? Funciona, inclusive a terra indígena Suruí aqui ganha muito dinheiro, né, com crédito de carbono, né, ou seja, não desmatar, né, se paga para não desmatar, né, então ainda existe sim, tá, essa política. Eu acredito que a gente está mudando, né, tem muito pecuarista preocupado, né, com as mudanças climáticas, porque se houver uma modificação climática, a gente não vai ter pasto para gado, né, então tem muito, aqui em Rondônia mesmo, conheço fazendeiros que estão começando, né, a criar as fazendas de florestas,
né? Se Deus quiser, esse projeto ele tem que ser colocado para todos, né? Para a gente salvar pelo menos aqui a nossa parte aqui de Rondônia, que já está sendo muito impactada. A gente já perdeu 60%, né, de cobertura vegetal aqui no estado de Rondônia, e a gente, daqui um tempo, a gente vai sofrer as consequências, né? Porque isso altera o nosso ciclo hidrológico, a gente já percebe, né, que a chuva, ela é atraída, né, as florestas, ele tem um papel importante, né, para que as chuvas continuem caindo na nossa região, e se você derrubar toda a floresta, né, a gente vai ter problemas relacionados à sabanização aqui em Rondônia, consequentemente morte, né, do nosso capim, e vai ter uma queda drástica também na economia, já que a gente é um estado, né, que é chamado estado natural do agronegócio. Sem água não tem como não tem como boi sobreviver, né? Então a gente tem esses problemas sérios aqui para o estado de Rondônia. E olha, professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Só não nota quem não quer, porque os pequenos igarapé já acabou tudo. Então, só está ficando de médio porte e grande, porque aqueles pequenos que há 20 anos atrás a gente andava numa estrada, numa linha do município, tinha vários riozinhos, aquilo já assoreou tudo. Então, meu querido, imagine isso aí daqui a 20, 30 anos, né? Como os nossos filhos e netos vão sobreviver nesse estado? Então, é uma preocupação que a gente tem que ver em relação, né, à forma como a gente está tratando o meio ambiente, né? Então, você tem... Mas, professor, o pessoal só pensa agora só em gado, café e a única coisa. Eles não pensam que daqui a 20 anos não vai ter água. Esse é o foda. Isso é a questão bem interessante. É a política de agora. A gente está sendo dominado por um Congresso, né, que tem algo ali a sua faixa etária dos 50 a 60 anos de idade. É um conjunto, né, de políticos ultrapassados, né, são extremamente ultrapassados, tem um pensamento ainda de 20, 30 anos atrás, que você poderia derrubar, que não vai dar problema nenhum, né. A gente tem que ter uma conscientização também política, né, para a gente reverter essa situação, colocar pessoas mais voltadas, né, para essa sensibilidade, né, ambiental, até porque daqui a 20, 30 anos, nenhum desses caras vão estar vivos, né, para ver todas as políticas ruins que eles proporcionaram para nós de forma geral, né? Então, assim, quando você vê, né, os nossos políticos do estado de Rondônia, né, invadindo tudo, e geralmente, quando esses políticos perdem, eles vão embora, vocês conhecem muitos deles, né, eles não ficam aqui no estado de Rondônia, só usam o estado, né, como capital político, né, depois eles vão morrer em outros lugares melhores do que aqui, vai ficar só as consequências para a gente, né. Eu quero salvar o agronegócio, eu quero salvar, né, a criação de gado, mas que seja de forma consciente, né, de forma mais racional possível, porque daqui a um tempo, né, não vai ter gado, né, sobrevivendo nessa região, e campos de soja só vão sobreviver, né, se o capital, e aí vocês conhecem muito bem, né, tendo capital, você consegue puxar água de tudo que é lugar. E a política, né, de saneamento básico, né, quando eu estou falando para vocês que a água, ela não vai ser daqui para frente um bem público, um bem universal para ser um bem privado, aí você vai ver, né, os rios sendo cercados por cercas elétricas sob o domínio, né, de um grupo político, um grupo empresarial que vai controlar toda a água da região. Liguem, prestem atenção nesses vídeos, hein? Vai estar gravado aí para a posteridade e vocês vão ver tudo isso. Professor, eu não sei se foi o senhor que falou ou foi outro professor, mas, exemplo, igual o Mato Grosso mesmo, não precisava desmatar aqui em Rondônia, no Amazonas, para a criação de gado, porque lá pode ter, exemplo, ter muito gado para manter o Brasil inteiro, mas as pessoas não pensam nisso. Olha, a mudança, ela tem que ocorrer das empresas mesmo, né? O McDonald's não aceitar carne, né, vinda de desmatamento, são essas empresas grandes que têm que tomar, né, a decisão de não comprar carne de áreas desmatadas, entendeu?
tem que vir do grande capital. A gente tem que constranger o grande capital a eles não investirem mais, né, em áreas de desmatamento, né, que é o que acontece. Se desmata bastante, bota lá uns 10, 15 cabeças de gado, diz que está fazendo agronegócio. É o que acontece bastante aqui em Rondônia, no sul do Amazonas, né? E a gente tem que envergonhar essas grandes empresas para elas mesmas tomarem a decisão de dizer, olha, nós não vamos mais comprar carne de áreas desmatadas, tá? Então, o desmatamento ele é financiado, né, por grandes empresas. Infelizmente, né, a gente tem que ver isso, tá? Vamos lá continuar aqui, porque a conversa é boa e a gente tem pouco tempo, tá? Combustíveis fósseis. Então, quando vocês estão vendo agora o grande capital, né, investindo em carros híbridos, né, em carros mais voltados, né, para energia limpa, porque, por mais, né, existe uma questão bem tensa em relação a combustíveis fósseis. Muitos dizem, né, muitos estudiosos dizem que os combustíveis fósseis não existirão até 2050, tá? Existem pesquisadores russos que dizem que isso é mentira, tá? Mas, de forma geral, o mundo ele já está mudando, tá? A gente já está vendo, né, a política da economia verde. Os carros, eles estão chegando. Principalmente, quem vai fazer essa revolução é a indústria automobilística mesmo. Tá? E a indústria automobilística ela vai impulsionar outras empresas, né, outros setores da economia a investir em energia limpa. Tá? Então, existe essa questão mesmo de que os combustíveis fósseis eles podem ser exauridos até 2050, e isso já começa, então, a ocorrer uma política, né, de modificação dos nossos automóveis de combustão para a energia limpa, e também a questão da mudança de uso da terra, tá? Desmatamento. Quando eu estou falando de mudança de uso da terra, é mudar a floresta, né, para campos de soja, para campos de produção agrícola, para a agropecuária, que também vão intensificar, né, o aumento de carbono, né, ao longo do processo histórico. Você vê, ó, que a pecuária, de forma geral, ela dá um salto na década de 40, a agricultura, de forma geral, ela dá um salto de 40, na década de 40. Imagina quanto de terra no mundo inteiro foi desmatado, né, para substituir a floresta para campos de agricultura. Aí é que está a questão, galera. Foi necessário, porque a explosão demográfica de 1940, todo mundo quer comer, né? Então você acaba que tendo esse paradoxo. Pô, se eu não desmatar, milhares de pessoas vão morrer de fome. Se eu desmatar, eu vou salvar a galera da fome, né? Então, existem esses paradoxos dentro da ciência, né? Pô, e aí, como é que fica, né? A gente vai ter que mudar muita situação. Mas professor... De 2020 em diante, vai. O senhor falou um negócio interessante aí. É que se eu não desmatar, o pessoal vai morrer de fome. Mas o que eu acho interessante é que sempre se fala essa ladainha, só que na mesa do cidadão não vai soja, não vai só carne, e a gente não vê plantar com grande escala o feijão e o arroz. Porque, né, qual é o interesse do mercado brasileiro? É alimentar o gado da China. A nossa soja, né, ela vira ração, né, para os gados chineses lá. E porque os chineses precisam, né, de soja para manter o rebanho deles, entendeu? Né? E isso é outro paradoxo. Quem alimenta o Brasil, quem alimenta, né, quem coloca comida nas nossas mesas, né, é o pequeno produtor, entendeu? Eu compro coisas na feira, eu valorizo demais, né, o produtor rural, porque é ele que está colocando a comida na nossa mesa. O grande capital, o agronegócio, o agrobusiness, eles não colocam comida na nossa mesa, entendeu? Infelizmente. O que o agrobusiness está fazendo? Está valorizando a carne também. Daqui a pouco a gente não vai ter direito a comer carne, porque vai ser parte do agrobusiness também, né? Então, aí fica difícil a gente segurar, né, essas coisas que são colocadas no nosso dia a dia. Eu fico triste, galera. E quando vocês me veem assim triste, é porque eu começo a fazer muitas suposições, relações, e isso vai me deixando triste, né? Vai me deixando bem preocupado em relação ao mundo, em relação à humanidade. Parece que a gente está indo para o buraco cada vez mais profundo, né? A gente não vê
uma luz no fim do túnel, mas a gente só vê tragédias acontecendo, e eu vejo que até 2030 muita coisa vai acontecer para pior, e aí eu fico meio assim, né, bem triste, né? Então a gente tem aqui combustíveis fósseis. Professor, a classe pobre já não está tendo acesso à carne pelo preço que ela está. Então, já não está tendo esse acesso. Nem a carne, nem o arroz, nem o feijão. O que o povo vai comer daqui em diante, galera? Essa é a minha preocupação. O arroz, né, a 20 conto em alguns lugares, meu Deus do céu. E como é que faz para uma família que vive na favela? Ou aqui mesmo, a gente não precisa ir muito longe, não. Vamos ali nos bairros aqui de Cacoal, né, que as pessoas não têm... Só tem um arroz de vez em quando para comer. Então, eu fico desesperado, né? Eu espero não endoidar, né? E o pior é que, assim, é uma região de salário baixo para os trabalhadores, e aí o cara vai no mercado e fica tudo ali e as outras coisas. É complicado, tá? Então, assim, galera, fluxo de carbono, os oceanos, por eles mandarem, né, no planeta Terra, eles acumulam muito carbono também no interior deles. Eu ainda vou falar um pouco dos oceanos para vocês, para mostrar, né, a complexidade que os oceanos são. E a outra parte, né, é a utilização dos combustíveis fósseis, né, que a gente tem. Mudanças, né, em relação a esse net release from land use change, né, mudanças do uso da terra, né, substituição da floresta para superpastos, né, e assim diante, tá? Então, você tem combustíveis fósseis, que acumulam fluxo de carbono, e os oceanos também, tá? Quais são as grandes emissões de efeito estufas no Brasil, gente? Olha aí, ó, desmatamento é que contribui bastante para o aumento de CO2, né, para a atmosfera, tá? Então, aqui, mudança no uso da terra e florestas é desmatamento mesmo, tá? Corresponde por 76%. A fumaça que a gente está respirando agora, né, está também modificando, né, a nossa atmosfera, tá? Depois vem combustíveis fósseis, né, de transporte, indústria, que isso é insignificante aqui para o Brasil. Você vê que a gente quase não tem indústrias, né? Então, isso também contribui para que a gente não emita pouco CO2. Os processos industriais insignificantes e emissões fugitivas. O que joga CO2 na atmosfera e qual o Brasil é ocupado de quê? Desmatamento e queimadas, né? Esse é o nosso maior problema. E esse é dado de 2005, acho que aumentou, né, agora, se a gente fizesse um novo estudo aí, a gente ia ver que essa parte do bolo, né, azul aí, ela seria bem maior, tá? Metano é outra situação que a gente joga para a atmosfera, fermentação entérica, gado bovino, seja, né, os gases, né, bovinos aí contribuem bastante, né, para a emissão de metano para a atmosfera, tá? Então, ó, Rondônia, né, Rondônia tem 1.800.000 habitantes, tá? É pouquinho. Agora, gado, a gente tem quase 15 milhões de cabeças de gado. Imagina o quanto de gases bovinos são emitidos para a atmosfera com esse monte de gado, né? Fermentação entérica de outros animais, manejo de dejetos, o arroz, queima de resíduos, mudança de uso da terra e florestas, tá? Então, o desmatamento provoca queimadas, que provoca, então, a mudança da terra para o capital, né? O capital agropecuário. Mais gado vai também emitir gases de efeito estufa. Galera, tá tendo uma campanha, e eu acho que ela vai se tornar mundial e problemático para o Brasil. Tá? Eu vou falar depois que eu terminar essa aula aqui. Adaptação e vulnerabilidades. Olha a situação do Brasil, se por acaso, né, as mudanças climáticas permanecerem até 2080. Olha a Amazônia nossa aí, galera. A tendência, né, é a gente ter quase que um deserto aqui até 2018. Quente, galera, porque a gente está numa região equatorial, vocês sabem muito bem disso, né, na climatologia, e a gente pode ter problemas de secas, né, gigantescas em 2018. Aí muitos falam assim para mim, até lá eu vou estar morto, né? Beleza, e o seu filho, o seu neto, você vai jogar essa culpa para ele mesmo, né? Ué, mas 2018 nós já passamos. 2080. 2080, Edson. Tá, em 2080, desculpa aí, tá? Então, você vê, são aqui, ó, essa parte mais vermelha, né, são as regiões mais
de intensificação climática, né, que são as zonas tórridas, né, onde os raios solares permeiam, né. Então, a gente pode ter impactos na agricultura, né, de formas gigantescas. Eu vou deixar para o final, para a gente conversar. E aí, as mortes, né, por mudanças climáticas. Tá? A gente pode ter aí, né, as mudanças climáticas podem ocasionar, né, em 2 a 40 milhões de mortos, né, só no Brasil, né, se por acaso a gente não mudar a forma, né, de usarmos o nosso planeta, entendeu? A gente pode ter problemas muito sérios, né, até 2080, de mortes, né, ocasionadas por mudanças climáticas. Thank you, meu muito obrigado, assine o canal, comente a sua presença e vamos para as perguntas. Tchau.